Olá, Igreja do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja abençoando cada um de vocês e fortalecendo a vida, a fé, a saúde, certamente todos os nossos propósitos, sonhos e desejos que temos nesse tempo e nesse período. Sou o pastor Ranieri, pastor da Igreja Batista Central, e queremos dar continuidade à nossa série de mensagens chamada Antivírus, que tem exposto assim de forma sábia, de forma poderosa, como verdadeiramente ele é, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para fortalecer a nossa vida, para trazer alegria ao nosso coração, sabedoria à nossa mente, bem como segurança às nossas vidas nesse tempo de caos, nesse tempo de dificuldades. E acima de tudo, para resolver de uma vez por todas o problema do pecado nas nossas vidas. Pois somente o Evangelho é a ferramenta eficaz para a solução deste que eu considero o maior de todos os problemas, a maior de todas as doenças que o ser humano pode ter na sua própria vida. Só para relembrarmos de uma forma bem rápida em que pé estamos. Nós estamos caminhando para a terceira mensagem aqui, juntamente com os irmãos. E na primeira mensagem nós vimos o Evangelho sobre o efeito daquilo que Jesus Cristo fez sobre as nossas vidas ou para as nossas vidas. Quando ele então é o nosso propiciador e também aquele que expia de uma vez por todas os nossos pecados. A propiciação diz respeito a Jesus Cristo tomar sobre si toda a ira de Deus. E glória a Deus por isso, porque o Senhor derrama da sua ira sobre o único que é capaz de suportá-la, ou seja, o seu próprio Filho. Então Jesus Cristo toma sobre si o cálice da ira de Deus, e esse cálice transborda, trazendo sobre ele inúmeras tormentas, dificuldade, dor, ali todos os seus sofrimentos envolvidos na sua paixão, consequentemente na sua própria morte, mas ele, por ser o Filho de Deus, era o único suficiente para trazer sobre isso, ou sobre a sua própria vida, esse mal. A expiação está também envolvida com esse momento da morte de Cristo, um momento em que Cristo proporciona para nós um perdão completo, um perdão repleto e um afastamento de uma vez por todas das nossas transgressões, de nós que somos os seus transgressores. Então a expiação ela nos perdoa em Cristo Jesus. Nós vimos na segunda mensagem o porquê e o para quê. Nós vemos o porquê Jesus e o porquê a cruz, né? Porquê Jesus, porque é o Filho de Deus, e porque esse Filho de Deus foi perfeitamente obediente, o único capaz de satisfazer todas as ordens e tudo aquilo que Deus ordenou para que o ser humano viesse a cumprir. Então Jesus Cristo foi o único e por isso somente Ele poderia ser a nossa salvação e é de fato a nossa salvação. A cruz, por que a cruz? Porque a cruz era um instrumento de maldição e Jesus Cristo então para tomar sobre si a ira de Deus torna-se maldito, ou seja, torna-se alguém que, embora não tenha pecado, assume a culpa de todos os pecadores sobre a sua própria vida, sobre a sua existência. E nós vimos o para que tudo isso, para que nós tenhamos vida com Deus e para que nós tenhamos então em Jesus Cristo a segurança da nossa salvação, da nossa própria experiência com Cristo, a segurança da nossa vida pela fé em Deus. Agora eu quero falar com os irmãos, sobre um tema interessante que está abordado de forma bem clara. Eu quero ler um versículo apenas, depois eu vou comentar a segunda parte desse tema com outra referência, mas primeiramente Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1. Certo, então vamos lá, Bíblia na mão, vamos ler. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos falar sobre dois temas. O primeiro deles, justificação. O segundo deles, fé. Ou seja, a ferramenta pela qual somos justificados. Bem, justificados. Nós já entendemos que somos pecadores e o pecado é o grande problema que aflige a nossa vida, a nossa alma, é aquilo que nos afasta do Senhor, que nos leva para direções do nosso próprio coração, para diretrizes da nossa própria vontade, nosso próprio desejo, que acabam escarnecendo da bondade do Senhor, da sua glória, da sua sabedoria, pois o Senhor criou para nós uma vida perfeita e nós, seres humanos, escolhemos através do próprio nosso desejo pecaminoso, viver uma vida contrária à vontade de Deus. Então, quando isso ocorre, nós entendemos que somos injustos, pois como Paulo pode dizer, somos justificados por Deus, pois como Jesus pode então trazer sobre a nossa vida salvação. Ora, somos justificados mediante a fé
pela obra daquele que nos salva, o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das maravilhas da obra da salvação é que ela integralmente, ela inteiramente nos faz sermos justificados diante de Deus. Pastor, o que significa essa palavra? Ser justificado é simples, é tornar alguém justo. E, irmãos, tornar alguém justo, ou nos tornarmos justos diante de Deus, é como se Deus estivesse dizendo pra gente assim, Deus literalmente dizendo pra gente, você agora está livre de todas as suas máculas, de todos os seus pecados, de toda a sua culpa, e você, para mim, é um ser perfeitamente justo, é uma pessoa perfeitamente correta, é uma pessoa habilitada, é uma pessoa capaz, suficiente de estar na minha presença de uma vez por todas, porque eu considero o sacrifício do meu Filho Jesus como suficiente para te tornar uma pessoa justa. Irmãos, talvez você já tenha se questionado alguma vez por que Adão pecou e eu levo a culpa. Mas Adão, como representante da nossa raça, e ele foi eleito como cabeça, como representante de todos nós, erra, e nós acabamos errando por consequência e por sermos seus descendentes. Mas esse mesmo princípio também se aplica para a nossa salvação, porque Jesus, como representante da nossa raça, ou seja, como um ser humano perfeito que foi, não erra e vive uma vida perfeita para que nós sejamos justificados não a partir de nós mesmos, mas a partir da vida perfeita que Jesus teve. Então, se eu assumir o pecado que Adão me trouxe, eu também assumo a perfeição que Jesus me traz. Essa é que é a lógica, é esse que é o pensamento. E como, pois, eu posso ser justificado, pastor? Você é justificado única e exclusivamente pela sua fé. É o que o texto deixa bem claro, justificados mediante a fé. Então não há o que fazer, não há o que deixar de fazer. Tem gente que pensa que ser cristão é ter que fazer uma lista de coisas, é deixar de fazer uma lista de coisas. Não. Isso são consequências de uma vida com Deus, mas não são fatores que você deve colocar em prática na sua vida para ter vida com Deus. Não. A vida, a salvação, ela é obtida, a justificação é obtida mediante a fé. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que Paulo nos fala no capítulo 10 desse mesmo livro, capítulo 10 de Romanos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí eu pergunto para vocês, a quem vocês têm ouvido? A quem você tem dado atenção nesses dias? Tem muitas pessoas falando de muitas coisas, e aqui eu não quero ser alguém vago, mas tem inúmeras informações a quais você pode ter acesso. A quem você tem dado ouvidos? Você tem alimentado a sua fé ou você tem esmurecido mediante as coisas que você tem trazido à sua mente, ao seu coração, através dos seus ouvidos? É algo a se pensar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo traça uma série de perguntas retóricas nesse mesmo capítulo 10 que nos ensinam esse caminho da fé. Ele diz que primeiro é preciso pregar o evangelho para que as pessoas ouçam, para que as pessoas ouvindo creiam, para que as pessoas creiam, entreguem as suas vidas, para que as pessoas crendo, entregando as suas vidas, possam também invocar o nome de Deus. E ele então diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Ora, trazendo um pensamento, uma análise sobre esses termos, primeiro você ouve, você entende, você crê e você invoca. Irmãos, a nossa fé não é uma fé vazia, a nossa fé não é uma fé oca, a nossa fé não é uma superstição, a nossa fé não é embasada apenas em sistema de crenças ou de pensamentos, de otimismo, de acordar pela manhã e dizer, eu acho que vai dar certo. Não. A nossa fé é baseada no ouvir da palavra de Deus, no Deus que move, no Deus que cuida, no Deus que é soberano, no Deus que realiza, no Deus que opera, um Deus que levanta, um Deus que trabalha de dia e de noite, um Deus que, segundo o salmista, não dorme nem descansa, porque está cuidando e trabalhando efetivamente, ativamente, para cuidar dos seus. A nossa fé se respalda e baseia naquilo que o seu Filho fez por nós. Portanto, a nossa salvação e a nossa justificação depende inicialmente dessa fé que devemos depositar na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu estou falando do Evangelho, por isso o Evangelho é o antivírus, por isso não há outra mensagem a se pregar. Seria fundamental trazermos aqui inúmeras outras mensagens e temas interessantes, mas o Evangelho é o poder de Deus. Não contém o poder de Deus, não é uma parte do poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação.
Então creia que você é justificado, creia que você já é justo, pois o termo de Romanos 5:1 está no passado, ou seja, isso aconteceu no momento da sua conversão. E no nome de Jesus você tem uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. Que aplicações podemos tirar disso? Vamos lá, algumas. Primeiro, a segurança de que a nossa salvação não depende de nós mesmos. A nossa justiça não é própria, a nossa justiça não é baseada em obras, a nossa justiça não é baseada naquilo que eu consigo fazer, naquilo que eu não consigo fazer, naquilo que eu consigo me entregar para os outros, naquilo que eu não consigo me entregar para os outros. Não, isso são consequências de uma vida que vai amadurecendo com o passar do tempo. A nossa salvação é fruto, a nossa salvação está embasada, a nossa salvação está confiada, a nossa salvação está assegurada na obra justa e perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem nos garante acesso a Deus e paz com Deus. Pois já não temos mais nesse pecado, já não temos mais nessa vida momentos de estarmos irreconciliados com Deus. Não, temos reconciliação da parte do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo de número 5 fala integralmente sobre isso, sobre esse ministério da reconciliação que Deus opera em Cristo para a nossa própria felicidade, alegria e certeza de vida eterna. Então, justificados, nós temos segurança, sabedoria de saber que não depende de nós, mas daquilo que Cristo fez. Segundo, o justo viverá pela fé. Amados, eu sei que é um tempo árduo, difícil, meu coração está partido. Estou gravando essa mensagem aqui agora, estou gravando de uma forma diferente. Os irmãos perceberam que eu estava ali, vim para cá, me movimentando, porque eu já não consigo mais ficar parado em frente a uma tela falando apenas para um celular, embora eu saiba que as pessoas vão ouvir, que as pessoas vão assistir, mas eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso falar com pessoas, eu preciso abraçar pessoas, eu preciso apertar a mão das pessoas, eu preciso estar perto das pessoas, porque eu fui chamado para trabalhar com pessoas e para vivenciar isso na minha vida. E é um teste para a nossa fé, mas eu sei, eu creio num Deus que vai abreviar esse tempo, que vai nos proteger, que nós vamos sair muito mais fortes do que quando fomos paralisados. Nós entendemos que a igreja do Senhor, o Senhor tem preparado os nossos corações, tem ajeitado as nossas casas, as nossas famílias, tem trazido sobre nós livramento para que nós, como igreja, sejamos mais fortes. Haverá um tempo de comunhão mais intensa, haverá um tempo de presença de Deus mais intensa, haverá um tempo de busca pelo Senhor mais profunda, mais intensa, haverá um momento de estarmos juntos na casa do Senhor e agora você vai valorizar todas as vezes em que você podia estar na casa do Senhor e não esteve. Você vai pensar 2, 3, até 10 vezes antes de relaxar nesse quesito, estar pronto, preparado para cultuar. De fato, nós vamos entender a alegria do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque você então não tinha experimentado no tempo em que você queria estar na casa do Senhor e era impedido. E agora nós experimentamos esse tempo. E quando esse tempo se tornar realidade sobre as nossas vidas, a nossa volta à casa do Senhor, ao culto, à comunhão com os irmãos, com os nossos amigos, nós estaremos então felizes, alegres e radiantes, e a nossa fé será fortalecida. Então descanse, querido, descanse na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na força da sua salvação, operada integralmente pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e saiba que você é justo e justificado. Porque o próprio Jesus é quem diz isso. E é Ele quem fez e faz isso por mim, por você, por cada um daqueles que nele creem. Saiba que para isso você não precisa fazer sacrifício. Saiba que para isso você não precisa pagar votos. Saiba que para isso você não precisa correr quilômetros com qualquer coisa que se queira fazer. Não, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você para que a gente possa finalizar essa palavra e pedir que Deus esteja concentrando essa verdade magnífica e libertadora no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo, ó Deus, a Tua poderosa bênção, ó Deus, sobre as nossas vidas, a bênção da Tua salvação, fortalecendo a nossa mente, fortalecendo o nosso coração, alegrando a nossa vida, nos dando a certeza de ao acordar de manhã, sermos, ó Deus, filhos Teus, salvos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela ação do Senhor em nosso favor.
Obrigado, ó Deus, por nos tornar justos. Temos consciência da nossa injustiça, tal qual temos consciência da justiça perfeita e maravilhosa do teu Filho Jesus, que é imputada sobre nós, derramada sobre nós, e que nos faz, Deus, ao sermos vistos ao teu olhar e na tua ótica como seres de luz, seres justos, ó Deus, e dignos de estar na tua presença. Não temos como, ó Deus, expressar tamanha gratidão. Por isso te louvamos, por isso te rendemos graça, te amamos com toda a nossa força e pedimos que o Senhor cuide de cada lar, cada família, cada um dos nossos, ó Deus, e dos nossos amigos que estão, ó Deus, ouvindo e vendo esse vídeo nesse instante. Proteja-nos, abençoe-nos, ó Deus. Livra a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, as nossas casas dessa peste, dessa pandemia. Pois nós confiamos no nome de Jesus e é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e até a próxima série Antivírus. Não perca.